Olá, curiosos! E hoje no Olá, Curiosos, nós vamos falar de um assunto que está na pauta, né, dos tempos modernos: herança digital. Para quem que a gente deixa, né, o nosso patrimônio digital? Por exemplo, esse canal do YouTube que vale bilhões. Quando eu morrer, deixo para quem? Coloco no testamento? Ou é só deixar a senha? Ela fala, olha, fica com a senha para você. Como é que é essa questão? Sobre isso, nós vamos conversar hoje com o Fernando Blasco, tabelião de notas titular do 30º Tabelionato de Notas de São Paulo. Ele possui graduação em Direito pela Universidade de São Paulo, pós-graduação em Direito de Família e Direito Administrativo pela Universidade Cândido Mendes. É diretor do Colégio Notarial do Brasil, seção São Paulo. E quem faz essa entrevista comigo, olha a honra que eu tenho, é um jornalista especializado no assunto, o Felipe Vilitich, é colaborador das revistas Época, Piauí, do portal UOL, e é editor da revista Momento, que chegará ao mercado em janeiro, e olha, me disseram que 400 mil exemplares, olha que sensacional. E por 10 anos ele foi editor de tecnologia, vida digital, ciência e ambiente da revista e do site Veja. Antes passou pelo jornal O Estado de São Paulo e pelas revistas Veja São Paulo e Playboy. E é autor de 4 livros. O meu preferido é O Clique de $1 bilhão. Olha, livro que eu já ajudei muito o Felipe. Eu já dei de presente esse livro, que é espetacular, que acaba de ganhar uma versão atualizada no formato e-book pela editora Intrínseca. E justamente no momento em que o Instagram comemora 10 anos de vida. Felipe, esse título, né, o clique de $1 bilhão, era do momento em que o Facebook comprou o Instagram por $1 bilhão, em 2012. Hoje esse $1 bilhão vale quanto, hein? 100 bilhões agora, valorização de 100 vezes, baita negócio. Muito interessante. Bom, o Felipe me ajuda a conversar com o Fernando Blasco, diretor do Colégio Notarial do Brasil, seção São Paulo. E o Fernando sabe melhor do que ninguém que hoje um perfil no Instagram também vale muito, não é isso, Fernando? Exatamente. E essa é a grande bola da vez, né, do direito sucessório, porque são os novos valores que surgem e só existem na internet e até então nunca tinham sido pensados no direito. Quer dizer, o influenciador, né, aquela pessoa que fica ali colocando conteúdo, vai ganhando dinheiro, ele tem que colocar isso num testamento. Como é que funciona essa questão da herança digital, Fernando? Exato. A herança digital, ela basicamente, a gente divide ela em 2 grupos, né, que uma parte da herança digital a gente usa para tratar apenas do que seriam direitos que se dão em forma binária, mas já são conhecidos pelo ordenamento, que é livro digital, criptomoeda, isso não tem problema. A grande questão mesmo é quando a gente entra nos arquivos, nas informações que são geradas nessas redes sociais. Por quê? Porque a gente entra numa discussão se isso existe aí um caráter patrimonial passível de ser transmitido, ou se isso seria uma relação direta e personalíssima que se estabeleceria entre o titular de uma rede social. E mais, a gente teria que ver os regulamentos dessas redes sociais para saber se você poderia exigir que ela transmitisse esse conteúdo para alguém. E aí entra uma série de dogmas que existem, né, de estudiosos, que tentam adaptar o mundo do papel para o mundo eletrônico. Mas o que é importante a gente lembrar sempre é que a gente não pode negar o fato. A vida virtual existe dentro do Instagram e essa dinâmica inteira tem que ser respeitada. Então, isso a gente vai falar hoje bastante, mas em princípio é passível de haver exposições de testamento, tratando do tema, mas sempre o que vai ficar, a eficácia sempre vai depender muito de como essas plataformas vão lidar com a informação, porque de um lado a plataforma não pode impedir os próprios herdeiros ou o titular de terem acesso a informações que são sensíveis. Imagine se, tal qual alguém que que confessa um crime, ou alguém que gera uma informação relevante, uma plataforma não vai poder, a partir do momento que ela aceitou essa informação, ela até pode depois falar que não deveria ter aquela informação ter entrado, mas ela aceitou, ela reconhece aquilo. Por outro lado, a gente não consegue exigir que a plataforma dê todos os tipos de acesso
e mude o próprio software dela. Então, essa é a grande questão que vem, que é onde se tem pedido até alguma alteração legislativa, para obrigar que os termos e regulamentos dessas plataformas, eles já venham necessariamente com regramentos para poder você ter direito, em certo momento, de ter acesso à conta das pessoas, seja que para simplesmente abaixar o seu conteúdo, ou eventualmente até para suceder, e é nesse patamar que a gente está. Então, não é só posso assim, eu quero deixar a minha herança digital para o Felipe, eu passo a senha para ele e falo assim, Felipe, se um dia eu morrer, é seu, não é assim? Não é assim, porque como é uma relação, como a gente está numa relação, uma coisa é você criar um conteúdo digital e postar ele num local como um servidor de livre acesso. Outra é quando esse conteúdo ele se gera e só faz sentido dentro de uma rede de relacionamento que pertence a um ente privado, que é o caso do Instagram, por exemplo. Porque as imagens, os arquivos são seus, mas o relacionamento que gera lá dentro, ele é totalmente dependente da forma como a plataforma disponibiliza a informação e os cruzamentos de dados que ela faz. E isso não é seu. Então, nesse cruzamento, você acaba tendo problemas, até porque muitas vezes as pessoas não vão querer simplesmente baixar o conteúdo. O que elas querem é manter aquele engajamento, é manter aquela conta. E aí vai entrar numa questão contratual. Olha, o contrato foi firmado lá atrás, quando o usuário deu o termo de aceite de uso, falava que não era transmissível. Como é que agora você quer transmitir os dados? Esses dados, os dados você até pode pegar para você, mas na plataforma você não tem direito de manter eles. E essa discussão ela vai sendo cada vez mais emblemática, porque se fosse algo acessório, se fosse apenas algo supérfluo, era mais fácil defender o caráter contratual. Mas o fato é que as pessoas, muitas delas estão passando a ter uma vida social e uma vida virtual muito mais importante do que a vida que ela exerce fora disso. Então, o Instagram passa a ser a motriz, o que faz a pessoa acordar, o que faz a pessoa ter vontades, inclusive, muitas vezes, as posturas não se adequando em razão do que está acontecendo lá. E esse alcance acaba gerando uma responsabilidade social muito diferente do que se a gente estivesse falando de uma simples plataforma ou um simples software que está sendo utilizado. E essa leitura, ela sim vai acabar determinando com o tempo uma série de normas ou julgados que vão acabar forçando um pouco como essas redes sociais vão ter que lidar com a informação. E isso é o que a gente está vivendo agora, que é esse cabo de guerra para saber quem pode mais, né? Se é manter o contrato que a empresa estipulou, né, o Instagram estipulou, por exemplo, ou se não, a gente tem que verificar sempre o conteúdo que foi gerado lá. Felipe já fez reportagem sobre isso, né, Felipe? Você quer fazer uma pergunta para o Fernando? Sim. O que eu acho interessante, que eu até vou perguntar para ele, é porque muita gente acredita que é um tema um pouco fora do comum, ou que não é para ele, porque aquela pessoa, imagina, a minha tia ou até minha avó que usa redes sociais, ela não vai se importar tanto com isso. Agora, se você imaginar que 6 milhões de Instagramers têm mais de 1 milhão de seguidores, ganham dinheiro com isso, e você tem uma Kylie Jenner, que lá nos Estados Unidos é a influenciadora digital mais influente, vamos dizer assim, nas redes, né? Ou pelo menos uma das que tem mais seguidores, ela ganha $1 milhão por post, né? Aqui no Brasil é comum ganhar 100 mil, 200 mil reais por post, uma Bruna Marquezine, ou um influenciador digital, né? Uma Kéfera, um Felipe Neto. Então você vê o quão é importante ter esse tipo de tratamento para também, essa herança também é financeira, não é, Fernando? É isso que é legal entender. Não é só um luto, né? Não é só deixar aquele mural como um luto, é financeira também, não é? Exatamente. E aí a gente tem aqui um problema, a gente tem duas análises que tem que ser feitas, que são um pouco jurídicas, mas é bom para a gente entender o tema. Primeiro, a pessoa quando se relaciona com a plataforma, ela não está por direito, ela não está numa condição de igualdade contratual. Por quê? De fato, ela não pôde negociar termos. E na realidade social, se a gente pensar que quem está no Instagram hoje tem muitas vezes 12, 13 anos de idade ou menos, essa pessoa não tem a menor condição, no momento que ela está contratando, entrando no sistema, de saber os efeitos que vão ter. Aí depois ela passa 10 anos, 15 anos vivendo naquilo, seria ilícito a gente pensar que ela seria obrigada a observar um contrato que ela celebrou quando ela sequer era capaz e cujo efeito ela não tinha nenhum conhecimento, ainda mais quando a gente pensa que ela é considerada, além disso tudo, insuficiente. Quando a gente analisa isso dá direito sim, tanto do titular como dos seus parentes, questionarem a licitude dos termos e uso. Isso não precisa mudar lei nenhuma, já era um fato isso. É diferente a gente pegar um profissional, às vezes uma pessoa com 40 anos de idade, que já trabalhou em várias redes e entra numa rede nova. Aí tudo bem, a gente pode falar assim, olha, quando você entrou aqui, você já tinha experiência no assunto, você já era maior de idade e capaz,
você saber o que está fazendo. Agora, a partir do momento que você cria uma realidade virtual que se impõe para os jovens como uma coisa muito mais importante do que as vidas sociais, né, dos outros papéis que existem, a gente já tem aí que botar um ponto de interrogação. Peraí, não dá para querer ser ferro e fogo, e de fato, vale mais do que o direito já prevê e previu para sempre. A gente, quando falava de internet na década de 90, a gente via muita discussão, não, a internet é livre, não tem que ter regulamentação. Quando as pessoas entraram na internet, viram que isso era pueril, não era uma utopia. Peraí, quando a sociedade existe no meio, tem que regulamentar. Senão a gente vê os desastres que acontecem. Então, assim, eu não tenho dúvida que quando a gente for analisar a maior parte desses influenciadores, a gente vai verificar isso. Que o momento de contratação em que eles teriam se obrigado por exemplo, não transmitir os dados, eles não sabiam qual era o efeito disso, e muitas vezes eles eram incapazes, eles podiam se obrigar a isso. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, no momento que você vai fazer a transmissão de bens, a gente tem que analisar se é passivo de transmissão, se o direito já regulamenta uma forma de transmitir esses dados, porque muita gente fala assim, o direito não prevê como. Mentira, o direito prevê, e é fácil, assim, juridicamente é tranquilo. O que a gente tem que fazer? Olha, o que o direito fala? Olha, eu primeiro preciso verificar se isso tem valor patrimonial. Se tiver valor patrimonial, em princípio isso é objeto de sucessão, isso é passível de ser sucedido. Ele só não seria se fosse estritamente personalíssimo. Personalíssimo é o que se esgota na pessoa. Então, olha, você não pode, por exemplo, um exemplo que até pode ser contrariado, mas é fácil de entender, você não pode querer que você suceda na forma de falar, por exemplo. Isso daí é da pessoa, ela morreu, a voz dela é dela. Agora, em questões que foram materializadas, como um vídeo, olha, o vídeo existe por si só. Não é personalismo, porque ele já foi externado, ele já virou perene, ele virou uma coisa separada. Então, o primeiro ponto é que, via de regra, é sim passível de ser um bem passível de transmissão. Para isso, a lei pede uma segunda coisa, além de não ser personalismo, que você consiga atribuir valor. Porque no sistema jurídico capitalista que existe, se entende que somente se sucede o que tem valor patrimonial. E a pergunta é, tem valor patrimonial? Tem. Como é que a lei pede para verificar isso? A lei é muito simples. A lei vai mandar observar regulamento de TCMD, e ela fala, olha, eu quero que você siga, em caso de imóveis, valor venal, quando forem bens que não existe um regramento legal para atribuir valor, eu quero 3 avaliações de especialistas. Então, a gente iria para 3 empresas de marketing, elas iam ver o evaluation, né, de quanto que isso gera de receita ao longo de um período, chega a 5 anos. Se chegar a um valor, você poderia recolher o ITCMD e fazer a sucessão. Então, nosso problema não é realmente jurídico. Nosso maior problema é de aceitação, tanto social, de entender como isso funciona, como a gente sabe nos embates que vai ter. A partir do momento que a gente começar a fazer isso, e as informações forem se olha, Instagram, os direitos aqui foram transmitidos para o filho, a gente sabe que o Instagram não vai aceitar. E aí vai dar uma colidência, assim, do Estado, da norma post, do inventário, do que foi regrado, com uma situação fática que a gente sabe que é uma não aceitação. Mas isso a gente já viu em várias outras vezes acontecer com várias outras entidades. E agora é uma questão de tempo mesmo. Conforme o tempo vai passando, as pessoas naturalmente falecem, vai ter mais demanda, e isso vai acabar gerando uma alteração. Que aí, no final do dia, acredito eu, ou as plataformas elas vão criar mecanismos para que o próprio funcionamento dela não permita a transmissão de dados. Por exemplo, olha, os seguidores eles só se mantêm seguidores se a cada 10 dias eles derem um like. Por quê? Ainda que você transmita, depois de 10 dias ninguém dá like, ou eles vão criar um artifício para inviabilizar, ou eles vão ter que aceitar. O que eu acredito é que eles vão criar mecanismos para inviabilizar, mas o que eles não conseguirem viabilizar vai acabar sendo transmitido. Essa é uma opinião minha, e a gente vai ter que ver agora nos próximos anos o que vai acontecer. Tudo bem, pode falar, Felipe. Eu estou com uma curiosidade, porque assim, isso aí, teoricamente, é muito interessante, mas como é no dia a dia? Porque voltando ao caso da minha tia, minha avó, mesmo o meu caso, também há aqueles que se preocupam em deixar a rede social porque é um momento de luto. E aí as pessoas, por exemplo, morre alguém, a pessoa vê aquele perfil toda hora, aquilo mexe com a cabeça da pessoa e fica mais difícil passar pelas fases do luto, como a negação. Há estudos que mostram isso. No dia a dia, você vê qual tipo de preocupação, o que chega para você? Você já tem casos, exemplos reais na sua vida? Você já vê isso? E é mais financeiro ou é mais essa preocupação psicológica de tirar aquele perfil, deletar aquele perfil, exterminar aquele perfil, às vezes, da frente, para você não lembrar daquela pessoa, ou mesmo abraçar, né, tornar o que estão chamando hoje de um mural de homenagem àquela pessoa, né, um luto. Como é que você encara isso no dia a dia?
Legal. No dia a dia, o que mais a gente vê mesmo são preocupações com as transmissões de direitos digitais, mas lato sensu. Então, por exemplo, olha, eu tenho contas de banco, eu tenho arquivos, eu tenho driver, eu tenho coisas gerais que eu quero deixar previsto quem vai ter direito de ter acesso a isso, e muitas vezes até regram, olha, eu vou deixar assim em tal local e querem fazer um testamento com isso. A questão dos influenciadores, de fato, a gente vê muito mais discussões por mídia, por notícias estrangeiras. No país, a gente acaba não tendo tanta quantidade ainda de influenciadores procurando para resolver a situação, até porque é um dado do humano, assim, as pessoas pensam na morte com muito afastamento, né? Elas não querem ir no cartório fazer testamento, é a última coisa que elas fazem. Raros são as pessoas que bem de saúde vêm fazer um testamento. Em geral, são pessoas muito lúcidas e conscientes que vão fazer testamento antes de precisarem mesmo. Em geral, as pessoas elas estão adoecidas ou já têm uma idade avançada e por isso que elas têm testamento. Então, a gente acaba não tendo tanta procura nisso. Agora, em relação à questão da memória, né, dos parentes que ficam e veem a continuação de um perfil, essa discussão a gente vê bastante na parte acadêmica. Por quê? Porque isso é uma coisa que só aumenta. E aí o que a gente vê é que as famílias, realmente elas não têm orientação de como fazer. E a questão que fica é que nesse aspecto, parece até mais fácil de resolver juridicamente. Por quê? Não há a menor dúvida que uma rede social não tem o direito de manter informações que não cabem a ela. Então ela até pode discutir quem vai acessar ou não acessar. Agora, você querer manter uma informação online que não é sua, ainda mais quando você está criando dano moral nos parentes, isso é de uma infração sem tamanho, e assim, deveria ser muito fácil de imediato um juiz dar uma liminar determinando sobrestamento de postagem, e se não fosse obedecido, penalizar as redes sociais, porque isso, assim, isso não tem dúvida. Nenhuma rede social tem direito de incorporar a si a propriedade intelectual de imagens, som, do que for, ainda que tivesse no regulamento inicial. Por quê? Porque como as pessoas que estão na rede, via de regra, não recebem por isso e não estão, você nunca presume a transferência de direitos autorais. Então, mesmo que ela tivesse uma previsão genérica em termos de regulamentos, isso não tem validade nenhuma. Então, essa é uma questão que deveria estar muito bem resolvida já, ainda não está, mas deveria estar muito bem resolvida. A gente deveria estar lendo muito mais sobre isso e deveria ser uma coisa simples. As pessoas deveriam, sim, ter direito imediato. Olha, faleceu, aqui está a certidão de óbito, aqui está o documento que atesta que eu sou parente, eu sou sucessor, eu quero que tire do ar. Ponto. Ou quero que tire do ar e baixe os arquivos e me transfira para tal arquivo. Isso, a meu ver, não deveria gerar nenhuma discussão, mas a gente ainda vê que as famílias ficam muito perdidas, sem saber o que fazer, e a gente vê muito caso em juízo que está aparecendo, em que os juízes vão e voltam e dão entendimento para um lado e para o outro, e assim, né, no final do dia, a gente pensar como uma rede social de uma criança que está com vídeos da criança, qual o cabimento de uma rede social manter essa informação e querer, né, manter a veiculação disso? Uhum. E como é que entra o colégio notarial aí? O que a pessoa tem que fazer para se garantir, Fernando? Legal. Bom, o instrumento que a gente tem, né, que é centenário e que bem funciona para esse tipo de situação é o testamento. Porque no testamento a pessoa ela pode dispor não só sobre questões que sejam reconhecidamente patrimoniais, mas como sobre qualquer bem ou qualquer interesse ou mesmo questão afetiva que tenha. Então, o que mais protege mesmo é um ato em que a pessoa dispõe ao que ela quer. Então, por exemplo, olha, já quero deixar estabelecido que se eu falecer, fulano, ciclano tem o direito de excluir minhas contas, de ter acesso a contas, de fazer download dos arquivos, e eventualmente, caso tenha valor patrimonial, eu permito que ele continue as atividades nas contas tais. E aí a gente vai já deixar no ato ciente que isso, a questão de continuar uma atividade econômica vai depender realmente de uma análise casuística para saber que tipo de relacionamento existia entre o usuário e a plataforma, se é aquela questão que a gente falou, se era válido, se não era válido, saber que vai ter enfrentamento. Mas essa é a melhor forma de tratar o tema, é enfrentar, né? O problema grande que acontece é que quando não há enfrentamento e simplesmente depois a situação acontece, o problema, e aí tem que se procurar uma solução. Porque muito claramente, assim, se a gente tem um testamento ordenando o que tem que ser feito, isso é muito mais fácil depois para a justiça dar eficácia. Olha, muito legal, então, essa aula sobre herança digital que nós tivemos com o Fernando Blasco, que é tabelião de notas, titular do 30º Tabelionato de Notas de São Paulo, diretor do Colégio Notarial do Brasil, Seção São Paulo,
E eu agradeço também a presença aqui do jornalista Felipe Virititi, que está relançando o livro O Clique de $1 bilhão em versão e-book pela editora Intrínseca. O Felipe também mantém um blog no site da Intrínseca e tem o blog pessoal dele, que é o baladadofi.com. Muito obrigado, Fernando. Felipe, muito obrigado.